Craquetes. Pá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra, dessa vez certo. Tá vendo? Com vocês aqui na mesa, então, mais uma vez, Natan, ao meu lado, Mariá. Estamos uniformizados de preto, mas não foi combinado dessa vez. De verdade, quando eu coloquei a camisa, eu falei, ih, vou igual ela, lascou. Mas quem está aqui na mesa conosco também, com nós outros, Iris. Eu que estou uniformizada. E a Ariane. Talvez a última vez que a Tchatcha vai participar na mesa esse ano, certo? Presencial esse Presencial. ano. Estamos- Vamos ver, né? A gente aposta alto aqui. Talvez é. não seja a última. É um mas episódio de... Talvez desse semestre. Vamos Desse esperar. semestre, que daí Desse vocês semestre. vão lá, a gente vai tudo lá. Tchatcha está se mudando, ela está indo para Inglaterra. É fina, a vida de rico é diferente. Esse meme, Mas é uma Leandro, parte da Spectra. põe o meme A aqui. Spectra tá chegando, gente. Nossa UK, Senhora. aguarda. Exato. E no episódio de hoje a gente trouxe, então, um assunto que muita gente pediu. Cada vez que a gente fala sobre produtos de degradação, estudos de degradação forçada, a gente falou bastante disso em alguns episódios anteriores, só que a gente começou de trás para frente toda a história. Porque a gente veio aqui falando para vocês sobre a revisão da RDC 53, a gente veio aqui falando, inclusive quando a gente entrevistou a Jussara lá, sobre o que ia ser novo, quais eram as perspectivas, as mudanças. Depois a gente fez o episódio quando de fato a RDC estava sendo revisada. E aí depois a gente falou da publicação que a Mariá fez, que a Mariá participou junto com o do IFDC. Só que a gente não contou a parte de trás da história, que foi a primeira parte que levou tudo isso a acontecer, ou um dos iniciantes aí, uma das coisas que despertou toda essa cascata de eventos. E a gente sempre falava sobre isso, porque a gente sempre trouxe aqui um desfecho importante dentro desses episódios, que era por que não se deve, ou por que a gente não considera mais testes de degradação forçada ou estudos de degradação forçada em solução para produtos sólidos. A gente sempre falou isso em todos os episódios, falando um pouquinho, e aí as pessoas sempre pediam pra gente falar mais sobre esse tema em específico, explicar o que aconteceu, e eu acho muito válido, é bem legal, porque agora a gente vai começar a contar, como eu falei, a gente falou de trás pra frente, mas agora a gente vai começar a falar de fato o porquê que isso desencadeou todas essas mudanças, inclusive estudos de oxidação, inclusive alterações que a gente discutiu mais recentemente, certo? Eu diria que é o grande... Foi um marco, né? Esse aqui é o grande entregável da formação do IFDC. E a partir daqui, muitos outros trabalhos que vocês devem estar acompanhando aí nas redes sociais da Spectra vêm sendo publicados, e tem alguns para sair ainda para esse ano. Então, A gente vai falar mais sobre é um isso kick-off, eu acho que é um kick-off aí da degradação. Um bom entregável para revisão da RDC 53. Eu acho que isso daqui, ele inclusive está citado dentro do novo guia de degradação forçada. Então, acho que é um marco, como a Ari trouxe, assim, para a gente começar a trazer um pouco mais de racional para dentro da degradação, mais justificativa técnica, e parar de ficar esfregando a barriga na bancada, né? Exatamente. Então, para falar sobre esse À assunto, toa, né? Porque como eu esfregar a falei, gente esfrega mesmo. Não tem... a gente vai explicar então a publicação que foi feita em 2022 do IFDC, naquele modelo que a gente já vem falando para vocês, trazendo o conteúdo aqui do episódio para vocês. A Ariane e a Iris vão nos ajudar a conduzir e discutir esses assuntos, inclusive para falar da experiência, inclusive da Ariane e da Mariá, na época que elas estavam trabalhando com o RDC 53, em 2000, e posso revelar? Não? Então tá. É só porque eu tenho 20 anos de idade. Imagina, é isso. Foi recente. Então, não se esqueça, vamos lá, produto de degradação, roda a vinheta, não, brincadeira. Leandro, antes da gente começar o episódio, o que as pessoas têm que fazer, então, que não pode se esquecer, para que a gente continue fazendo os episódios e gravando o podcast aqui? Fala pros seus fãs, porque a gente recebeu esses dias uma pessoa que tá querendo ver o seu rostinho, apesar do Leandro já mostrar seu rostinho aqui em 2 episódios do Pastelaria.
mas ele tá ficando mais famoso do que qualquer outra Mas coisa. é melhor vocês Então, não verem ele vai te agora. falar aqui, né? A gente vai falar no... Não pode aberto aqui. Leandro, vem. Não? Tá bom. Sai da coxia, Leandro. Eu penso que Vem pro papo. radialista, quando você ouve a voz, você acha que é maravilhoso. E aí, quando você vê o radialista, é tipo Quasímodo. Você quer só ver a voz mesmo. Só que minha voz é zoada, né? Nem um nem outro. Né? Então pode ser o contrário, vai que... Vai que você aparecendo melhor. É um pouquinho menos pior do que a voz, porque a voz é judiada, a voz fanha e fala enrolada ainda. Mas antes, então, o que as pessoas têm que fazer, Leandro? Se vocês querem que eu apareça, você vai lá, segue a Spectra. Ixi, não faz isso não, porque se vocês não quiserem, vocês não vão É seguir. verdade, Não. Não vou colocar essa condição, só segue, sem condição. Só. Vocês querem que o programa continue? Vai. Por conta do projeto, Isso. um projeto importante sobre ciência e divulgação científica, você vai lá no Instagram, Spectra Soluções Científica, no LinkedIn, Spectra Soluções Científica, no YouTube, Pastelaria Podcast Oficial, segue, compartilha, dá o sininho lá bonitinho. Se você é um Apple fã, vai no aplicativo nativo da Apple, dá 5 estrelas, que é muito importante. Nativo da Apple, hein? É, porque assim, Tá treinando esse Apple me patrocina e me dá um Apple Vision Pro. Vai lá, assina, segue a Pastelaria e dá 5 estrelas, que ele sendo avaliado no Apple Podcast é muito bom pra gente. Vai lá no Spotify, também dá 5 estrelas pra gente, segue a gente. É muito importante vocês avaliar a gente, porque o Spotify coloca a gente no topo de ciência. A gente já tá no topo, mas quanto mais no topo, melhor. E assim a gente sabe que vocês estão gostando e faz mais conteúdos mais legais pra vocês. Lembrando que a gente já foi top 10 em podcast de ciência, então a gente tem que voltar pra lá, né? Por favor, esse é o ano do... que a gente não aparece nos top 15 ali, a gente até aparece já nos top 40, mas faz tempo que a gente não pega o top 20. Porque a gente sabe que você tá ouvindo, mas você não tá lá dando as 5 estrelinhas. A gente sabe, verdade, você vendeu é sua alma. Sabe tudo. Você vendeu sua alma quando você fez sua conta no Instagram, no YouTube. Você vendeu. Eu vendi a minha, todo mundo vendeu a alma. Você vendeu. vendido. Exato. Então não se esquece de se inscrever, deixar comentário, interagir com a gente lá, ativar o sininho, dar like nos vídeos no YouTube, no Spotify, se você é a pessoa que gosta de ir pro Spotify, curte lá dá pra interagir com a gente também, tem a pesquisa que a gente sempre faz, tem o contato que você pode mandar mensagem pra gente também lá, a gente sempre lê e fica muito de olho ali pra trazer novos conteúdos pra vocês, certo, Leandro? E qual o segundo recado que tem que falar? É o guia de filtros mais bonito, mais completo. Tá treinando mesmo. Rapaz, que você vai encontrar na internet. Não acho que você vai encontrar muita coisa de cromatografia na internet. Mas o melhor que você vai encontrar é esse. Se você tiver mais, você vai ver que é ruim. Pega os que você conhece que tem e pega esse filtro que os parceiros do Cromatografando colocaram pra gente. Maravilhoso, de qualidade, beleza. Compara e escreve aqui pra gente nos comentários. Nos comentários, exato. Mais bonito, você tinha razão, você tá certo. O link tá na descrição do episódio, então não se esquece, acessa lá, é gratuito, você pode baixar e aproveitar se você é a pessoa que trabalha bastante com preparo de amostra. E se você gostou desse Isso, guia, e aí? você tem um curso todinho pra você fazer. Que Olha também só. a pessoa pode acessar onde, né? Aqui embaixo, embaixo do link do guia, tem o link do curso. Você vai lá, Exatamente. HPLC Prático e Definitivo, do nosso parceiro cromatografando, o Miller, o inimigo do enquadramento. E em breve vão ter mais novidades pra gente postar lá também. E A vai gente vai ter... falar bastante de cromatografia e, na verdade, o bastidor todo aqui desses métodos do método que a gente vai discutir é cromatografia e preparo de amostra essencial. Esse aqui é o segundo podcast do dia, né? Teoricamente. Porque o primeiro foi vocês conversando sobre o podcast para exatamente. fazer a pauta. Foi né? fazer- Pré-podcast. A gente fez um pré-podcast. Mas é isso, então não se esquece também. Obrigada, confere hein, lá. Leandro? Leandro nada. treinou muito. Confere lá, Na confere tela o eu curso, o guia de filtros, e se você quer saber um pouco mais sobre o assunto, se você gostou do guia que eles prepararam para vocês, o link do curso deles também está aqui abaixo. Entra lá, dá uma conferida, vocês não vão se arrepender, é bem bacana o material. E em breve vai ter novos cursos pra gente divulgar aqui também. Exato. Certo? Eu vou fazer um apelo aqui, porque tem uma galera que a gente tá encontrando por aí nos eventos sociais que estão querendo patrocínio, né? Patrocínio da Insider, patrocínio do iFood. Então, assim, gente, manda lá, escreve hashtag Insider, @Insider, @iFood, E os patrocina nós, né? os convidados que vêm aqui querem receber, as coisas. Então. Insider e iFood, enfim, a gente praticamente patrocina Insider e iFood Só em Black Friday. aqui, né? Então, sim, marca aí, compartilha com Ajuda a eles pra gente, ver ajuda se a eles- gente. Se eles patrocinam o nosso podcast. E a Insider patrocina um monte de podcast. Exato, e o iFood também. Então, e aqui a gente ainda pode fazer uma avaliação científica do seu material, Insider. Olha só. Olha, você ganha 2 em 1. Ó, Fica a dica aí. então. qualidade. Fique esperto, que a gente tá chegando, hein?
tá chegando. Bom, então agora vamos lá, vamos falar lá de produtos de degradação, estudos de degradação forçada. O Leandro vai pôr aqui na tela pra gente, vocês vão ver aqui na tela, talvez no meu rosto, em algum lugar, não sei aonde. Tela cheia é esse? Sai a gente. O paper que a gente vai discutir hoje, que foi publicado, como eu falei, em 2022, e que trata sobre uma avaliação da relevância dos testes de estresse em produtos sólidos, testes de estresse em solução de produtos sólidos, comparando um benchmarking da indústria farmacêutica como um todo. Exato. Tá bom? Esse paper, inclusive, gerou um workshop do Sindus Pharma. Exato, verdade. Que foi feito para discutir esse paper aqui, que foi bem legal, inclusive. E ele também é o kickoff da revisão da RDC 53. Exatamente. Depois de todas essas discussões, foi que a Anvisa, né, ficou lá trabalhando para, no ano passado, 2023, lançar a consulta pública. Não, e Já aí, encerrou, inclusive. E como eu falei, como a gente contou de trás pra frente toda a história, Leandro vai pôr os cards aqui. Agora não, vocês continuam aqui nos assistindo, mas depois, para talvez fazer sentido, se você que não assistiu, tem coisas que a gente vai falar aqui que a gente não vai dar muito detalhe, porque a gente já falou nos outros episódios, inclusive com a Tchat e com a Iris também, se não me engano. Tchat é a Ariane, tá bom? É a Ariane aqui. E aí vocês voltam lá e vocês vão entender um pouco mais sobre a revisão da RDC 53, como aconteceu isso. Vai ter o card também aqui passando agora a questão do benchmarking de condições para você fazer os estudos de degradação forçada, quais são os endpoints, quais são os endpoints, os desfechos específicos para cada um dos estudos que vocês forem fazer. A gente não vai entrar nesse detalhe nesse episódio, nesse paper, porque não é o contexto, mas aí você volta lá, você volta lá e assiste. Lá, e aliás é um dos top... Foi um dos top assistidos do ano passado, tá? Exato. Então você volta lá, mas continua aqui agora, tá bom? Não que os outros não mereçam, porque são todos bons. Né? E aí pra gente começar, antes da gente falar de como foi feito... Isso aqui é tipo o Reacting, né? Não, React. React. Não é Team, Eu né? nunca sei. É tipo o React de paper. Ah, tá. Não React de paper, sabe? Pode ser. O povo fica fazendo TikTok, gente. A gente gosta mais de paper, né? É engraçado que vocês não estão vendo, mas o Leandro pode colocar aqui na imagem. É que à medida que a Maria fala isso, a Ariane e a Iris, elas se olham uma pra outra dizendo, nossa, uau, por que eles estão falando ela isso? é tão, Nossa, que vergonha. Que vergonha. É cringe, não é cringe, não é crunge. Cruz de tchau. A Maria, esses dias a gente Olha, tava falando... a idade, parou. A Maria, a gente chega tava... geral. a Maria, a gente tava falando esses dias de vinícola, ela meteu um vesícula. Eu quero deixar isso aqui pra todo mundo ver. Ela, não, a gente vai na vesícula. Eu falei, não dá, você já tirou a sua. Foi essa semana. Foi essa semana, domingo. Não, pra gente visitar a vesícula. Vamos visitar a vesícula. Não dá mais, a sua já saiu. Gente. Coisa tá feia. Não é Acho que precisa de com ela férias. fora que realmente dá pra visitar, né? Talvez. Onde, né? Que eu vou visitar. Respirando, voltando. Gente. Se alguma coisa está errada aí, a legenda corrige, tá bom? Por favor. Pode A ser. dislexia. Nossa, que tá ruim aqui, isso é louco. Exato, mas vamos lá. Não é, a anestesia geral de ontem ainda tá fazendo efeito. É anestesia geral. Pra quem não sabe, a Maria, levanta a mãozinha aqui. Ó, fez um procedimento cirúrgico. Fez um procedimento cirúrgico e tá sob efeito de Propofol. Ainda está aqui acontecendo isso. Mas vamos lá. Tá. Estudo de degradação forçada. Quero fazer um preâmbulo. Preâmbulo é uma palavra legal, hein? Eu vim pensando nessa Tem que palavra. anotar na inclusive. lousa. Anota na lousa, Se anota na sou lousa. eu vou falar vesícula. Provavelmente. Pra gente discutir, pra quem caiu aqui nesse episódio e que não acompanhou os outros, ou que não acompanha a gente há muito tempo, porque não viu os episódios antigos que a gente já falou, vamos falar um pouquinho sobre estudo de degradação, bem curto, mas assim, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre quais são os principais objetivos, o que a gente espera quando a gente faz um estudo de degradação forçada, para daí a gente começar a falar sobre as legislações e o porquê que o paper, no caso esse que a gente está analisando, tentou avaliar a relevância de estudos de degradação forçada em solução para produtos sólidos, certo? Então, de modo geral, o estudo de degradação forçada, ele tem um objetivo muito claro de validar o seu método de estabilidade, né? Indicativo de estabilidade. Então, é ali que a gente vai entender se o seu método é sensível ou não. Principalmente porque é ali que você vai entender se o método que você desenvolveu, se as impurezas que aparecem no seu estudo de degradação, elas coeluem com o seu IFA, ou, na verdade não seria nem ou, é
e se o seu método é capaz de quantificar e identificar direitinho aquela impureza. Exato. Certo? Então, estamos falando não só de sensibilidade, mas também de seletividade. Do médio. Exatamente. E é através dele, é através do estudo de degradação forçada, que você consegue ter um cenário maior da estabilidade do seu produto, da susceptibilidade da estabilidade dele, qual via de degradação ele pode sofrer, e a partir disso ter estratégias de controle para melhorar o seu produto, para fazer com que o seu produto seja mais estável e mais puro no longo prazo, durante o prazo de validade do seu produto, certo? Esse é o sonho, né? Esse é o sonho. Porque, na Inclusive, verdade, o que a gente faz aqui no Vai Brasil mesmo é só fazer a seletividade do Não, sim. E aí, inclusive, Vai isso começar. Segura. Que é hoje que vai ter isso aqui. Isso vai virar meme depois? Sincericídio. Isso vai virar meme, né, Leandro? Pode Tá ser. ótimo. Corta Nossa, pro meme. Isso aqui, esse assunto aqui é... Não, e aí eu vou até pedir pro Leandro colocar aqui na tela um outro... Não sei se vai ser na tela inteira ou se vai ser menorzinho, porque a gente sempre explica dentro desse objetivo total do produto do estudo de degradação forçada, que é a gente tem um cenário grande, onde você pode fazer análises preditivas da degradação do seu produto, certo? Inclusive, existem softwares para isso, que te ajudam e te auxiliam, além do que já é descrito na literatura, além do seu racional químico para quem trabalha com química, você consegue predizer qual seria a susceptibilidade do seu produto, de modo geral. Inclusive, o Lucas, que participou de tudo isso daqui, a gente não veio aqui para a mesa. Hoje. Um microfone para Lucas hoje, mas o Lucas muito bem representado aqui por Ariane e Iris. Pediu, pelo amor de Deus, para a gente falar o que a gente faz esses estudos com muita dedicação. Chama nós. E com profundidade, né? A gente faz. Não é só a parte em sílico, tem a parte química, tem a parte toda inicial, que é interessantíssimo e necessária, que a gente vai falar isso ao longo do episódio inteiro, para o planejamento experimental da degradação forçada. Né? E não é só para cumprir checklist aí do relatório da 53. E aí você tem essa área maior. Dentro dessa área maior que vocês já viram na figura, tem uma área menor, que é o estudo de degradação forçada, onde você vai, de fato, conhecer uma série de degradantes em condições específicas. E aqui eu já faço um adendo, que você tem que submeter o seu produto em condições que, de fato, façam ele se degradar. Quais condições são essas? Aí você vai ir lá no episódio que a gente já gravou, falando específico dos endpoints, mas, de modo geral, as condições são sempre, falando bem rapidamente, grosso. abrangente. Condições ácidas, básicas, térmica, oxidativa, para você ver fotoestabilidade. Esqueci de mais alguma aqui que eu não tô... Por metais, né? Metais também, oxidativas. Né, das suas diversas formas. Então, umidade, calor. Umidade, calor. Tudo isso. Então, é isso mesmo. tá tudo ali dentro. Volta lá no episódio. Depois. Então, você tem que forçar o seu produto, mas também você não pode forçar muito a ponto de você ver coisas não relevantes. E esse termo não relevantes, ou melhor, o termo relevante vai ser um assunto vai ser um tópico que a gente vai falar bastante no episódio de hoje. Sim. Tá? E aí, depois desse círculo que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês aqui, que é quais são as moléculas que formam durante o estudo de degradação forçada, tem um círculo menor, que de fato é o estudo de estabilidade acelerada, e um menor ainda, que seria o de estabilidade de longa duração, tá? Então, é muito interessante falar que existe todo um racional, mas que produtos de degradação está dentro desse racional que a gente falou, o estudo de degradação forçada, né? Está dentro desse racional, e que ele é importante para você conhecer o seu produto. E que, idealmente, cada produto ele é único. Então, idealmente, você tem que adaptar as condições dos seus estudos de degradação forçada para melhor mostrar o perfil de degradação do seu produto. Certo? Daqui a pouco a acelerada tá virando longa, né? Porque o calor que tá... Pega 40 graus, agora, entendeu? Pega esse meme agora também. Mais um corte hoje. Mas é isso. Por quê? Porque o seu produto, ele provavelmente tem características fisicoquímicas específicas, tem recipientes específicos, tem interação IFA com o próprio IFA, tem interação IFA com o recipiente, tem a embalagem. Então, tem várias coisas ali que você tem, em teoria, teria que desenhar um estudo bem racional. E, por parte das agências, se espera que esse padrão de estudo esteja bem claro e desenvolvido, mas a gente vai ver que não era, né, até então. Exato.
Só um adendo, porque essa figura está contida no guia novo, que não está em consulta pública ainda, deve entrar em consulta pública após a publicação da revisão da 53, mas é uma figura que já tinha no guia 4, né? Já tem, porque o guia 4 está vigente, que é aquela bola que a degradação está por cima, a estabilidade está contida dentro da acelerada contida dentro da degradação e a longa duração contida dentro da estabilidade acelerada. E aí eu acho que fica a dica, porque vai ser uma contribuição nossa aí para a revisão do guia, que é uma terceira área, né, desse símbolo aqui maior, que é a parte preditiva, que é muito necessária, gente, para a gente fazer a degradação forçada. Assim, eu acho que não o perfil de degradação não começa pelo experimental, ele começa por esse estudo tão importante que é o estudo teórico. Então, eu costumo falar bastante disso, né? E, de novo, me segura que para falar sobre isso eu sou a gente tem só uma hora. Tá bom. Mas o fato é que é preciso fazer isso para que a gente faça, inclusive, o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Então, o planejamento, entender a suscetibilidade da sua molécula, quais são as condições que, de fato, você espera ter degradação, isso vai fazer com que você desenhe um estudo que seja muito mais otimizado e você não vai ficar naquela tentativa e erro de ficar colocando não sei quantas condições para uma avaliação só que você está fazendo e tentar descobrir ali na tentativa ou rezando para aquilo degradar, porque às vezes não vai degradar e você já ia saber disso se você tivesse feito um estudo teórico adequado. Bom, então... E tem uma perguntinha. Fala. Se na etapa, então, da avaliação teórica, né, da suscetibilidade de degradação, eu entender que o meu produto e o IFE em si não vai ser suscetível a uma determinada condição, eu ainda preciso rodar essa condição na degradação forçada? Em teoria, se você tem justificativa científica suficiente para isentar uma condição, você pode. Você não precisaria fazer. Na prática, as indústrias nacionais, elas têm um medo de justificar absurdo. Mas por quê? Porque não estudou previamente aquilo que a gente está falando. Então, assim, você não precisa fazer nenhum estudo se ele não fizer sentido. Até porque a Anvisa deixa em aberto isso. Exato, a Anvisa fala desde sempre, não tem problema no guia 4, que você pode justificar qualquer coisa. Acontece que as pessoas têm receio de justificar. E eu super entendo, tá bom? E vir uma exigência. Eu super entendo, porque tem que estar todo mundo preparado. Tem que estar o pessoal que está entregando esse relatório preparado e o pessoal que está analisando esse relatório preparados para avaliar essas justificativas científicas. Então, eles acabam que optam por conduzir o estudo porque dá menos dor de cabeça. É mais fácil justificar que não forma quando realmente demonstrar que não você forma, faz experimentalmente. Essa é a nossa vida da avaliação do risco. Né? Então, o estudo preditivo teórico, ele nada mais gente, do que a avaliação do risco. A gente fala de avaliação do risco para outras 1000 impurezas, mas o que a gente faz para degradação também é avaliação do risco. O ideal seria a avaliação do risco teórica, que é a preditiva, seguida da experimental, que é a parte de degradação forçada, que vai ser concluída na estabilidade de longa duração. Né? Então... Uma coisa bacana aqui, uma coisa interessante só para trazer um adendo dentro desse assunto que você acabou de falar, é que a gente trouxe um episódio aqui falando sobre a técnica do HPLC, que porque um dos problemas é que você tem que fazer todo o experimento, dá trabalho e principalmente tempo, custo, e aí máquina, hora homem e tal, e aí a gente até estava discutindo isso no dia do episódio, falando, se você faz uma degradação em específico X e você rodaria nessa técnica que ela é muito mais rápida, e você conseguiria ver que ela não degradou, porque é isso que eles fazem, inclusive, tem abordagem falando nisso, então você já teria subsídios para não ter que rodar no método convencional, que é cromatografia líquida e gastar solvente, gastar tempo, nanana. Você pode fazer todo esse screening numa corrida só. Seria uma corrida só por HPLC, você faria isso em muito menos tempo, e aí você já teria... É um experimento que vai te ajudar a ter uma justificativa para não fazer o que a legislação hoje pede, que é só cromatografia líquida, entendeu? Que é o mais comum, não é só, mas seria o mais comum, certo? Certo. Mas aí, já que a gente falou sobre isso, qual que é a visão geral do que se tem definido, ou do que se tinha definido até então, das legislações, o que as legislações falavam sobre produtos de degradação. Aí eu vou puxar a primeira parte do ICH e vocês vão seguindo aí as outras, tá?
Até então, quando a gente avaliava o ICHQ1A, ele dizia lá que a natureza do estudo de teste depende... Ele ainda diz, né? Porque ele ainda diz, isso é verdade. Ele dependeria da característica individual do IFA ou do tipo do produto que você está avaliando. E ele recomenda, então, condições de estresse, como a gente falou aqui, que elas sejam mais severas que os estudos de estabilidade acelerada, de estabilidade, incluindo temperatura, umidade, hidrólise em uma variedade de pHs, oxidação, fotólise para o IFA. Então, ele fala isso para o IFA e para produto, ele recomenda que o impacto dessas condições mais severas também seja avaliada, incluindo fotoestabilidade, com algumas descrições específicas, tá? E o ICHQ2-R1, ele recomenda essas condições de estresse, algumas condições específicas ali, detalhando um pouco das coisas, principalmente para o IFA, mas que deve ser considerado a abordagem que valide o seu método analítico e a validação analítica do seu procedimento, tá? Já o ICHQ3A e o Q3B, eles são os primeiros, talvez, que falam diretamente de impureza, da impureza ali sendo formada tanto do IFA quanto do produto, e eles estão em linha com o Q2 que a gente acabou de falar, certo? Certo. Você quer falar? Vamos Fala. falar, a gente pode falar junto. Então vai. Não, eu acho que essa questão realmente do ICHQ3A e o Q3B que descrevem realmente qual que é já fala sobre impurezas que são mais plausíveis de serem encontradas em estabilidade, já vai de acordo com a figura que a gente mostrou. Que então, né, o Q1A, ele descreve todas as condições necessárias para estimar quais são todos os possíveis produtos de degradação forçada, e o Q3A e Q3B já inclui essas questões que realmente têm, né, mais uma maior especificidade, mas que contempla tudo aquilo que já foi avaliado num estudo de degradação forçada. Então, o Q3A já tá, e Q3B já está dentro da Q1, grande bola de Q1. Não, e ainda tem FDA, É, OMS. O FDA fala muito parecido com isso também, só tem uma questão que é muito interessante que o FDA menciona, que eu estava discutindo aqui com elas antes, um pouquinho antes de começar, que eles citam lá que existe algumas opções de quando você não precisa fazer esse teste de estudo de degradação forçada. E aí eu até anotei aqui e a gente vai fazer esse raciocínio junto. A primeira condição que levaria com que você não fizesse o teste é quando já existe teste de degradação forçada para o IFA. Calma, existe dados. A segunda condição é quando você já tem dados dos padrões de impureza ou dos produtos de degradação do seu processo. Calma. O 3 é quando você já tem dados, de estudos de longa duração ou de estabilidade para o IFA. Quarta, quando você já tem estudos de longa duração ou de estabilidade acelerada para o produto. Ou 5, quando tem algum dado da literatura que te dê base suficiente para você já conhecer quais são os produtos de degradação. Ou seja, em todos os casos, alguém já fez. Então, assim, não precisa fazer se já foi feito. Não precisa fazer, mas já foi feito. Alguém, ou seja, amigo, alguém vai fazer. Você vai acabar fazendo isso aqui. Não tem jeito. Então, a gente falou dos ICHs, o FDA fala também uma coisa bem alinhada. Tem o OMS e o EMA. O EMA também fala muito em linha, obviamente, com o ICH. Só que é interessante dizer que não tem um padrão descrito até o momento de como que você deve fazer. Só fazendo adendo, Pode falar. A Organização Mundial da Saúde... Olha aqui, ó, para você. Olha para eles aí, ó. A OMS, eles tinham, antes num guia, né? Eles tinham uma tabelinha de endpoints e tudo mais, o que era necessário para fazer uns estudos de estresse. Era um começo, né? Uns estudos de estresse. Depois eles retiraram recentemente isso. Então, assim, e realmente, eles fazem um abrangente, eles conversam entre si esses guias, essas legislações e tudo mais, né? Mas nada fica muito específico para o seu produto acabado, da sua forma farmacêutica. Então... e aí esse é o problema, porque aí o que acontece? Quando você olha todos os guias e olha essas revisões das grandes agências, das grandes agências reguladoras, fica mais claro para todo mundo que os estudos de estresse em solução para o IFA, tá ok, todo mundo está fazendo, mas não fica claro se deve ou não fazer para produto acabado. E aí tem vários problemas nisso,
que foi o pontapé, foi o chute na porta que fez com que tudo acontecesse, até da própria revisão da 53, porque não era claro, e quando você faz, até então, as revisões de literatura que eram descritas até o momento, fazendo essas análises de benchmark, não mostravam clareza e, na verdade, diziam que grande parte da comunidade científica não fazia estudos de solução, estudos de degradação forçada, em solução para produtos acabados, e sim para o IFA. Só que aí tem um ponto específico que é a RDC 53. Você quer falar dela? Porque... Lógico que eu quero falar então dela. vai. Eu participei dela desde que ela foi pensada. Então por que você já não fez aí? Falou, porque ei, depende só de mim. Ou da poltrona. Porque depende só de mim, querido. Não é tão simples assim. É. Mas, enfim, a RDC, na verdade, 53, que é uma revisão da RDC 58 de 2013, que começou a ser discutida em 2008. É verdade. E eu estava lá e não precisamos entrar em mérito nenhum aqui de idade, etc. Mas faz bastante tempo. Ela, por todo momento da sua discussão, ela não desvinculou a degradação do IFA e do produto. Né? É isso mesmo. E assim, eu entendo do ponto de vista prático das indústrias, principalmente nacionais. E aí eu acho que esse é a grande... É o grande ponto-chave, assim, para que as multinacionais não entendam e acabem, de alguma forma, aí, se manifestando contra alguns posicionamentos da RDC e do Guia 4. Né? Acho que, tomara que a RDC nova, né, venha com acho que já vem, até porque ela está citando esse paper aqui, inclusive no Guia novo. Então, acho que a gente vai ter um alinhamento e uma harmonização um pouquinho maior, até porque esse é o grande objetivo, né, da revisão da 53. Mas, de qualquer forma, as indústrias, a Anvisa, lógico, pensando enquanto agência do Brasil, ela está ali perto do que acontece aqui no Brasil. E no Brasil se sabe que a gente não consegue fazer todo esse estudo prévio, né, porque não é a gente que produz o IFA, não somos nós que descobrimos a molécula. Então, esse conhecimento todo que muitas multinacionais desenvolvem internamente, aqui no Brasil a gente não tem. Sim. Então, acaba que no momento da degradação forçada, que pra gente já é no final, que a gente está falando o quê? A gente está falando de seletividade de método, na grande maioria das vezes, a gente vai rodar estresse do IFA e estresse do produto ao mesmo tempo. Então, isso não vai ser desvinculado. E por isso que eu acredito que a 53 ela vem sem desvincular esses dois pontos aí do produto, porque é impossível você descobrir e estudar a suscetibilidade do IFA ao mesmo tempo que você está estudando o produto. Então, isso aqui acaba que entra todo mundo junto, né? Então, eu acho que, ao meu ver, esse é o grande, a meu ver, esse que é o grande X da questão aqui do porquê que a 53 ela inclui produto e todos os seus estresses, porque não é possível fazer matéria-prima antes e depois produto. E também o porquê que talvez as multinacionais não compreendam, porque as multinacionais elas constroem esse conhecimento ao longo do seu processo de desenvolvimento. Inclusive, até foi uma questão que a gente discutiu bastante para a publicação do paper de endpoints, que eu tive até uma discussão bem importante, e contando isso para os gringos, né? Porque eles não têm isso em mente, né? Que é quando você faz todo esse processo, você tem uma opção ali no final, que você já fez estudo de degradação forçada, já provou que o seu método é indicativo de estabilidade, você tem uma opção de otimização de método. É isso mesmo. Que nada mais é do que você pegar o método que você foi desenvolvendo ao longo de tudo isso e reduzir esse método, deixar ele muito mais otimizado para aquilo que de fato você vai entender que seja relevante. Aqui no Brasil a gente não tem isso. No momento que a gente começa o desenvolvimento do método, que está junto com o desenvolvimento da formulação, né? Ou seja, a formulação não ganha nenhuma informação da degradação forçada. Aí finaliza a formulação, corre degradação forçada com o método já praticamente pronto, porque não tem tempo, irmão. Não. Se o seu método não for bom,
tá ferrado, porque você vai ter que pedir mais tempo que um tempo que você não vai ter. E aí, você corre estudo de degradação forçada basicamente para provar que aquele método que você imaginou inicialmente seja bom. Só que aí, para ele ser bom, você deixa ele como se fosse um método screening. Você deixa um gradiente muito grande, você deixa um tempo de corrida muito grande. E aí, depois que você conclui a degradação forçada, você não tem mais essa chance de fazer essa otimização. É isso mesmo. Então, lá fora, eles vão otimizando esse método, eles vão otimizando esse conhecimento a partir daquilo que eles vão construindo com o processo. E essa é a grande diferença, assim. Até porque, e eu acho que é por isso que os guias internacionais, eles não deixam isso explícito, porque para eles não faz sentido você avaliar o produto se você já construiu o conhecimento em cima do IFA, sabe? E aí, o fato é que na RDC 53 de 2015, lembra que eu estou colocando RDC 53 de 2015, porque vai mudar, e aí vocês vão achar que a gente está falando uma coisa do passado, e de fato a gente está falando uma coisa do passado. Até porque no momento que a gente está gravando esse podcast, não saiu a publicação. Não saiu a publicação, então por enquanto ainda é essa que tá rolando, que é vigente, mas só lembrando que a nossa intenção com esse episódio é trazer o conhecimento para vocês, discutindo a publicação que foi feita, para que vocês entendam o que despertou toda a cascata de efeitos na própria revisão de 53 de hoje, em 2024. Tá? Então, de acordo com a RDC 53 de 2015, tem lá um detalhamento muito mais descrito do que em qualquer outro guia, falando que o teste de estudo de degradação forçada em solução deve ser conduzido não somente para IFA, mas também para produtos acabados, especificando, inclusive, que o produto acabado e o placebo deveria ser exposto a soluções contendo ácido, contendo base, agentes oxidantes e íons metálicos. E aí tem um problema nisso tudo. Quer dizer, não é tem alguns, mas qual que é a principal questão que foi abordada, inclusive, no paper, falando sobre isso? Uma vez que você tem que pegar um produto sólido, que você vai ter que dissolver ele, você vai mudar as características físico-químicas. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. E aí, possivelmente, o comportamento daquele produto em solução já não vai refletir necessariamente o comportamento que ele teria real de estabilidade. E aí você ganha coisas de um lado, mas provavelmente está perdendo coisas de outro. Então, uma das coisas que era dito no passado, e a gente vai falar mais sobre isso, é que, bom, você está colocando as moléculas em solução, automaticamente você está aumentando a mobilidade, está promovendo mais choque, está promovendo mais energia de ativação, logo vai formar mais produto de degradação. Formando mais produto de degradação, eu conheço melhor o meu produto. Só que talvez não seja bem assim, a gente vai falar sobre isso no final do episódio, mas o outro problema era, uma vez que eu dissolvi uma matriz complexa, uma vez que eu dissolvi um produto que é IFA mais uma série de recipientes, quem me garante que eu vou conseguir recuperar isso na hora de injetar na minha amostra e eu vou conseguir ver de fato o que está acontecendo? E aí eu tenho um efeito muito grande em balanço de massas. E se eu tenho um efeito em balanço de massas, eu posso estar mascarando coisas ou posso estar vendo muito mais coisa do que você não veria na realidade, certo? É isso mesmo. Você quer falar sobre balanço de massas agora? Não, você quer falar. Porque assim, na nossa vida prática, a gente enxergava isso diariamente. A gente fazia escalonado, né? O estudo era tudo escalonado, era o sem tempo irmão mesmo, né? E aí, quando você fazia, aí tinha casos que quando você ia injetar a amostra, nunca fechava balanço de massas, na sua grande maioria. Não fecha, porque assim, no estado sólido você não consegue nem solubilizar aquela amostra. Exatamente. Direito, né? E a gente, na maioria das vezes, usa co-solvente, né, para solubilizar. Ou seja, você já está mudando realmente a propriedade fisicoquímica do seu produto, que não vai ser o real da estabilidade. Exatamente. Então, já existiam justificativas, mas ninguém parava para falar, vamos justificar sobre isso, porque não faz sentido fazer esse tipo de estudo, né, e apresentar para a agência regulatória. Mas é complicado, né? E aquilo lá, a gente entende o medo da empresa de tomar uma exigência, depois uma reiteração. E aí são os dois lados, né? Não adianta só a empresa construir, mas a agência regulatória também tem que estar construindo o racional para ter a conversa, né? Dos dois lados. E a gente sempre tinha esse problema de balanço de massa. Então, assim, quando a gente ia ver, é um problema de fator resposta, é um problema de concentração de amostra, é um problema de solubilidade da amostra. Então, é um leque de problemas que para você descobrir
até você chegar na conclusão do porquê que está tendo a falta do balanço de massa para um produto sólido, né? Em solução. Então, assim... segura aí, porque essa é a publicação que vai sair esse ano do IFDC, falando sobre tudo isso. Não. Mas, assim, na prática, como a gente não tinha esse... Eu vou dizer que a gente não tinha esse amadurecimento científico e essa confiança de justificar a isenção desses estudos, até por isso, né? Até por esse leque aí, esse gap. Leque gap tá bem diferente. Não, mas aqui eu ia falar de inglês. Leque. Lack of. Firma. Não, mas esse gap aí de conhecimento e que todos precisaram amadurecer. Eu acho que tanto a indústria farmacêutica quanto a própria agência regulatória. Mas, assim, uma das principais pontos de falta de balanço de massas é recuperação. E você precisa mudar a sua amostra o tempo inteiro para poder não ter problemas de recuperação. E aí você muda, e aí é um inferno, gente. Eu acho que quem está na bancada aí sabe que você desenvolve o método, primeiro que você desenvolve o método de preparo de amostra para recuperar IFA. Não é produto de degradação. Você não sabe que produto de degradação tem lá. Exato. Aí você vai para todo o seu estudo de degradação forçada com aquele método de preparo de amostra que você fez para o ativo. Só que quando você coloca um pH 1 ou um pH 14, você mudou completamente a característica de solubilidade do seu ativo naquela condição que você desenvolveu na amostra. Das impurezas, né? E das impurezas que você nem sabe qual que é, né? Porque você fica ali achando que você está recuperando. E aí, galera, vira uma submundo. Vira uma loucura, porque daí você vai colocar co-solvente. Só que se você colocar co-solvente, você tem que colocar a sua amostra referência da mesma forma que você preparou. Porque senão você compara laranja com banana. Fora as incompatibilidades dos co-solventes, né? Que pode acontecer dependendo da concentração. Fora as incompatibilidades do seu método. Se você for uma LCMS ainda... Do filtro. Que a gente falou do guia de frio, filtros aí do cromatografando, que às vezes você está usando um co-solvente que você não pode usar com o filtro que você está usando. Enfim, tem N coisas. Às vezes o filtro... É o leque mesmo, agora é um leque mesmo. O filtro que é um problema. Que segura seu ativo, porque ele vai eventualmente estar bastante concentrado, enfim. Tem N problemas quanto a preparo de amostra, só preparo de amostra quando você está fazendo estudo de degradação forçada, sabe? Então, acho que é muito consciente, muito pertinente a discussão de preciso ou não preciso fazer para produto. E aqui esse paper, né, vai concluir. Então, aproveita, se você chegou até aqui, 40 e poucos minutos, talvez menos na edição, deixa nos comentários se você já fez alguma vez, eu tô até curioso para saber, teste de estudo de degradação forçada de produto acabado em solução. Deixa pra gente aqui. Se alguém falar que porque não. A gente provavelmente já fez. Que é 90% praticamente do mercado. E o segundo se você quer conteúdo de balanço de massas e de preparo de amostra, também já deixa aí pra gente ver se a gente vai fazer ou não. E acho que a gente não vai falar de pureza de pico, mas tem pureza de pico aí, que já saiu. Hoje não tem nada de pureza de pico na pauta. Não tem, vamos falar pureza de pico. Faz parte desse brolho todo. Tem que pôr aí se vocês quiserem. Bom, mas então, o paper mostrou que, inclusive, por muitas das indústrias farmacêuticas terem que registrar produtos no Brasil, por exemplo, existia essa dúvida se era prudente ou não, ou racional ou não, continuar fazendo esse tipo de estudo, sendo que provavelmente ele pode te dar uma informação que não é relevante, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí, como que, então, eles criaram, qual foi o método, o método específico experimental? Você quer falar, Iris? Ou não? Não, eu acho que quando você falou método, eu fiquei pensando, meu Deus. Analítico? Não, mas é só realmente como eles construíram a lógica do paper. Né, vai lá que eu te ajudo. Informações para realmente comprovar se sim ou se não, se era necessário fazer, né, estudo de degradação forçada do produto acabado sólido, ele em solução. Bom, então, como o Nata falou, né, foram indústrias multinacionais que estão contempladas aqui na publicação, nesse paper, justamente que se adequaram para a legislação em relação ao Brasil, e daí eles contemplaram, então, são 62 produtos farmacêuticos. Só um adendo que são 9 indústrias farmacêuticas, mais a Anvisa que forneceram todos os dados, isso. Então, eu entendo que da Anvisa tem diversas indústrias aí meio que... do Brasil, né? Representadas. Então,
São 62 produtos que foram avaliados nesse estudo, incluindo comprimido, cápsula, pó para inalação e liofilizado e pó para suspensão. E 8 produtos que não foram reportados. 8 produtos não foram reportados qual eram de fato. Até lembrando, porque, só um adendo aqui, como isso é muito importante para dizer, que é a questão de fornecimento de dados para um estudo dessa forma de benchmark, que o IFDC construiu uma forma muito lógica de que todas as indústrias pudessem fornecer dados sem se comprometer, confidenciais, em que era muito simples, era só eles preencherem um Excel, o que é o ativo, qual que é o produto, qual que é o recipiente, exato. E não se falava nem do produto de degradação, só se falava qual era em número. É quantitativo total. Cego, total cego. E isso é interessante porque a maior parte de todos os bancos de dados bons, né, vamos dizer assim, os bancos de dados corretos, que tem cross-information de indústria, deve ser dessa forma para que não comprometa as questões de uma da outra. Tem vieses, isso também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas foi a forma que eles construíram. Desculpa, eles podem continuar. Bom, daí desses 62 produtos, 11 eles tinham uma dose única e, na verdade, de associação entre 2 IFAs. Isso. Aí, por que foram selecionados esses 62 produtos? Né? Porque tinham algumas características que esses produtos tinham que cumprir para estar na lista. Exatamente. Justamente eles precisam dessas características para a gente ter dados suficientes para avaliar se realmente é necessário ou não fazer esse estudo. E dados harmonizados, assim, né? Ou relacionados. Homogêneos, Então, bom, né, para um produto entrar nesse estudo, ele precisa ter dados de estabilidade de longa duração. Isso realmente é muito importante. São 4 requisitos. Esse é o primeiro. Para realmente a gente conseguir entender se aquilo que é esperado, né, na degradação forçada vai aparecer na estabilidade de solução, realmente vai aparecer no estudo de longa duração. Uhum. Que eles também são produtos que já tinham sido aprovados. Submetidos, aprovados, ou estavam na fila, né, para submissão. 3. Os produtos, eles tinham que ter sido submetidos a um teste de degradação forçada em solução. Pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo motivo, porque a ideia do objetivo do trabalho era esse. E as questões, o quarto requisito é que o estudo de degradação forçada tinha que ser um estudo bem desenhado. E aí, o que é bem desenhado? Bem desenhado está dentro dos requisitos que eles preconizaram como um grupo e dizer que estava todo mundo fazendo o estudo corretamente. Certo? Falamos. Que ela falou que era submetido ou no projeto D. Já foram classificados. Então, foi assim que eles construíram toda a base de dados. Beleza. E aí, legal que eles classificaram os produtos de degradação, né? Isso daí, acho que isso é realmente também, né? Que aí começa a história do relevante, Exato. Né? Que eles classificaram os produtos de degradação de 2 formas. Em aqueles que são únicos, sendo único aquele que só é identificado em alguma das condições de estresse que foi avaliada. E aquele que é relevante realmente são impurezas que são realmente potenciais produtos de degradação que vão ser esperados, né, realmente num estudo de estabilidade acima do limite de notificação. Isso. Ou seja, único apareceu só em uma condição específica e não apareceu em nenhum outro estudo mais. Esse é o único. Relevante eles apareceram no estudo de estabilidade acima do limite. Não importa, quer dizer, na verdade importa. Isso. Significa que se eles apareceram abaixo, mas eles encontraram, não necessariamente eles colocaram lá como relevante. Tá? Até porque muitas vezes na estabilidade você nem reporta quando não tá. Mas aqui você não vai querer complicar a sua vida. Mas o relevante também, eles podem são impurezas conhecidas que estão dentro da especificação. Exatamente. Mas elas têm que estar abaixo do limite do threshold. Exatamente. Ou seja, estão sendo controladas. Exato. E aí... Desculpa, mas essa classificação é bem importante porque acontece no paper do endpoints também e a gente levou em consideração um pouco do que escreveu aqui, né? Como esse daqui é um precursor para esses que estão vindo. Nada mais é do que você harmonizar a denominação de como que você vai tratar os produtos de degradação, você acha, para classificá-los de acordo com o que a gente vai discutir nesse paper. E a Endpoints fez a mesma coisa, por isso que tem aquela confusão. A gente ficou aqui quebrando a cabeça de como explicar para vocês as terminologias que foram utilizadas no Endpoints, né? Acho que a Alice fez isso muito bem, inclusive. Muito obrigada, perfeito, senhora. E aí depois, eles dividiram em 4 grandes grupos para poder visualizar os resultados, certo, Iris?
Certo. Dividiram em 4 grandes grupos, que foram... Degradação forçada do IFA em solução, degradação forçada do IFA mais o produto no estado sólido, degradação forçada do produto acabado sólido em solução. E esse é óbvio, porque era isso que eles estavam querendo analisar. E o que... Estudo de estabilidade. Não, estudo de estabilidade. Ah, maravilha. É o que foi observado, os produtos de degradação observados. São os oficiais que vão ser submetidos. Isso. Então, foram esses 4 grandes grupos, quatro grandes grupos, e aí eles avaliaram e qual que é a importância, né? O que a Iris falou. O de solução de produto acabado é porque era óbvio, porque é o motivo do qual o paper foi publicado. E o segundo era o de estabilidade, que também é um motivo óbvio, porque a gente acabou de falar o que é relevante e o que não é relevante. Eles precisavam de ter os resultados de estabilidade para entender, bom, o que realmente acontece dos produtos de degradação são essas moléculas aqui, e essas são as relevantes. Então, eles dividiram nesses 4 grandes grupos. Só fazendo um parênteses, para quem faz relatório da 53, que chamem aí como quiserem, né? EDF, EDP, não sei o quê, tem várias siglas que as indústrias usam. É muito importante, gente, no final desse relatório, vocês concluírem com dados de estabilidade. Eu sei que de longa duração não vai estar pronto, porque vocês vão submeter com acelerada e tal. Se tiver, lindo e maravilhoso, né? Você consegue fazer essa correlação que o paper fez aqui de uma maneira brilhante. E isso te dá margem para justificar, inclusive, se você fez esses testes aqui, quando na verdade nem precisaria. Mas é bom concluir com os dados de estabilidade, porque você vai trazer o seu potencial com o seu real para ver o que realmente está acontecendo ao longo desse tempo, né? Exato. E assim, eu não vejo em alguns relatórios essa conclusão, sabe? Porque você vai ter o estudo preditivo, porque é uma coisa linda de ver, gente. É um estudo extremamente completo. Se você tem a degradação preditiva, né, da teórica inicial, que te direciona para a degradação forçada, você faz a degradação forçada e depois entrega um resultado de estabilidade, seja ele acelerado, seja de longa duração, você consegue mapear o comportamento daquele seu produto como um todo. E aí, para mim, você coroa aquele tal conhecer o produto. É isso mesmo. Né? Então, assim, quanto você... A Anvisa sempre te pergunta, não é, queridos? Se não foram questionados ainda, é porque vocês estão fazendo um bom trabalho, inclusive. Mas a Anvisa sempre questiona o quanto você conhece o seu produto. E, para mim, conhecer o seu produto é quando você tem essa jornada inteira de conhecimento construída ao longo de todo esse processo. Eu sei que muitas vezes ele tá meio torto aí, né? Começa pelo fim, enfim, depois volta pro começo. Mas independente disso, é interessante você pegar toda essa construção para concluir com o resultado mais próximo do possível do real, que é eventualmente com a estabilidade acelerada. E se você tiver a longa duração aí com 18, 24 meses, melhor ainda, né? E aí, uma coisa interessante, antes da gente já ir para os resultados diretamente, é que o paper, como eu falei aqui, que os dados foram fornecidos pelas indústrias de uma forma anônima, de uma forma direcionada, cada empresa julgou, da sua forma, quem eram os produtos de degradação. Cada empresa fez os seus próprios métodos de estudo de degradação forçada. É claro que houve um consenso para comparar, por exemplo, se eu fiz a 60 graus e a outra empresa fez a 65. Mas isso estava dentro de uma margem que, inclusive, foi parte da discussão do endpoint. Então, esses dados, inclusive, todos foram utilizados. Porque foram utilizados... desculpa. Não, vai lá. Mas para o paper do endpoints, como tem base nesse aqui, o que a gente levou em consideração da degradação forçada lá foram desses produtos aqui. E tem até o limite, né, que eles comentam, que depois foi aberto. Aparece lá também nos endpoints. Então, tem uma certa diferença nos estudos, especificamente, mas todos eles, em geral, estão dentro de um mesmo cenário de degradação, de estudo de degradação forçada, que foram julgados como um racional bem desenvolvido para entender e interpretar a degradação daqueles produtos em específico. Então, essa é a primeira coisa. Como eu falei, existe um viés, mas esse viés foi mitigado ali. É claro que a gente não vai entrar na discussão aqui das condições e todas as condições que foram aplicadas no paper, mas está dentro daquilo que a gente já falou para vocês, que é térmico com umidade, temperatura, ácido, base, fotoestabilidade e oxidação.
tem algumas condições que eles colocaram aqui para falar para vocês. Outras coisas que eles mostram, que eles falam bastante o estudo de degradação forçada sempre te dá o que eles chamam de potencial impureza, porque a atual impureza, que eles também determinam, só é vista no estudo de estabilidade de longa duração. Real, né? A real, né? É que eles estão... traduzido. Isso. Então, é sempre interessante entender essas nomenclaturas que eles colocam lá. E eles também, uma outra coisa interessante é que quando eles tiveram dificuldade, em muitos casos, de pegar um produto sólido e solubilizar, não acontecia dessa forma, porque muitos dos recipientes ali da matriz, ela não solubilizava nas condições que deveriam ser solubilizadas, e, portanto, eles faziam ajustes. O que seriam esse ajuste? Eram de misturas parciais, uso de co-solvente aqui e ali. Até o produto eles mudavam com essas misturas. Exatamente. Mas, de modo geral, eles tentaram conseguir as mesmas condições ou o mais parecido possível de tempo e temperatura, tanto nos estudos de degradação forçada sólidos e em fase líquida, para ter essa comparação, certo? Então agora, partindo de todas essas premissas que eu já coloquei para vocês, só para falar um geralzão, antes da gente começar a entrar em todos os específicos, os resultados, das 10 companhias que mostraram, cada uma delas forneceu uma quantidade de dados específico que totalizou as 62 que a Iris falou. Então, a companhia 1 forneceu dados de 11 produtos, a companhia 2 forneceu de 11, a companhia 3 de 7, a 4 de 5, a 5 de 4, a 6 de 6, a 7 de 2, a 8 de 2, a 9 de 8 e a 10 de 6. A gente não sabe quem é quem, está dentro desse contexto que a gente falou, e aí eles fizeram duas separações que é interessante, que é quem são os produtos de degradação que foram formados e foram observados durante os estudos de degradação forçada, dentro de todos aqueles estudos que a gente já falou, tanto em solução quanto em fase sólida, e quantos produtos eram observados de fato no estudo de estabilidade. E aí você vê discrepâncias de empresa para empresa. Então, a companhia 1, por exemplo, ela só relatou os produtos de degradação forçada que apareceram na estabilidade. Então, 38 produtos deles foram descritos na degradação forçada, 38 na estabilidade. É um mundo perfeito, os caras são muito bons, eles previram tudo o que tinha para prever, joinha para eles. Mas provavelmente tem uma questão de viés, tem um racional. Tem um racional da degradação que pode ter formado um pouco mais de coisa na degradação forçada. Ou não. Simplesmente fizeram um ótimo estudo preditivo e entenderam que eles só precisavam encontrar o que eles precisavam exatamente. Já a companhia 5, que é interessante, ela forneceu dados de 123 produtos de degradação formados a partir desses 4 produtos só. Olha que loucura. 4 produtos geraram 123 produtos de degradação forçada. Eu até imagino. Só que 4 meses de estudo de degradação forçada, colocando até em refluxo. Pode ser. Só que na estabilidade só apareceram 23, ou seja, 20% dos produtos deles. Depois refluxo, eu tenho certeza. E aí é interessante ver isso, ver essas comparações. 100 graus. Um mês. É interessante ver essas comparações, ver esses vieses. Tem uma empresa, por exemplo, que com 2 produtos forneceu só 4 produtos de degradação e 1 produto de estabilidade. Então, assim, parece que é uma pedra. Os produtos deles são muito estáveis. Parabéns para eles também. O que existe, né? Aliás, pode acontecer. Os IFAs foram sintetizados, me corrija se eu estiver errado, para serem estáveis, né? Sim. E aí você faz uma formulação teoria, sim. Que te ajuda com isso. Teoria, sim. Uma escolha de embalagem que te ajuda melhor ainda. E aí a gente começa a falar dos resultados. Então eu vou até deixar a Tchatcha aqui. Tchatcha, Eu. quantos produtos de degradação foram formados ao todo em todos os... 387 produtos de degradação. Ou seja, dos 62 produtos, eles observaram 387 produtos de degradação. Que E geraram- quantos, 3 a 5 aqui chuta pro alto, né? 123 aqui. e Foi quantos o produtos... N. E O quantos, N. e quantos produtos foram observados na estabilidade? 173, ou seja... É mais de 50% quase. Então, ou se não tô na cabeça certo, mas está bem perto dos 50%. Significa que uma Eu acho que degradação pouco forçada, menos, né? uns Porque 48, 7 talvez? São 14, 45. 48? mais 7, 21. 40, Tenho 8 namorados. 45%. Dá uns 45%. 45 a 50%. E aí eu vou colocar agora eu vou colocar 45%. 45% de produtos de degradação são vistos, então, na estabilidade e no estudo de degradação forçada. Inclusive, eles não falam isso no paper, isso é legal. Eu vou colocar na tela também agora um desenho que, inclusive, a gente refez também, um diagrama de Venn, que eles mostram Ficou maravilhoso, inclusive. que ficou muito No bom. auge,
É o ponto auge desse paper aqui. Porque agora eles começam a mostrar separadamente dentro daquelas 4 classificações que a gente mostrou e falou para vocês, né? Já até caminhando para o final para também não ficar muito extenso, porque esse é o desfecho principal do projeto. Então, quando a gente olha esse diagrama que vocês acabaram de ver aqui... Bota na tela de novo. Bota na tela de novo, Leandro. Aliás, Bota na nosso tela. artista aí, Tite, deu um trato. Ele deu um trato. Tava bonito já no paper, mas o Tite arrasa, né? Exatamente. Até tem uma questão aqui que a gente pode falar, que dos 62 produtos avaliados, 74 deles, produtos de degradação, foram observados em condições de degradação, 71% foi visto em condições de... 74 foi oxidação. Foi oxidação, 71 eles foi separaram condições específico, ácidas, né? eles separaram especificamente também. Mas o que é importante é ver esse diagrama para vocês analisarem as interseções, ou seja, o que apareceu, por exemplo, vocês estão olhando aí na tela ou já olharam, o que foi visto no estudo de degradação forçada em solução do IFA, que é o DS, Drug Substance. Eu vou traduzir isso aqui, a gente vai colocar traduzido para vocês. DS Solution. Quando a gente olha que ela está uma corzinha aqui em específico, tem uma interseção que se liga com o mesmo circuito do estudo de degradação forçada de solução do produto acabado. Então, por exemplo, 64 moléculas ou produtos de degradação foram observadas tanto no estudo de degradação forçada do IFA e do produto em solução. São 64 moléculas que foram observadas nas duas condições, mas só 25... Exclusivamente, né? Entre elas, entre elas. Mas só 25 apareceu no produto acabado e só 42 produtos de degradação apareceram no IFA. Aqui falando em solução. Quando a gente fala do estado sólido, somando produto acabado e IFA, tem 39 moléculas que apareceram só nas condições de estado sólido. Tem 10 moléculas que apareceram tanto na condição de estado sólido como no teste de degradação de solução do produto acabado. E tem mais 20 moléculas mais 20 não, aqui no caso, eu vou falar 20, mas aqui no caso seria 37. Mas tem mais 20 moléculas que apareceram, não, vamos falar 37 que vai ser o certo. Tem mais 37 que apareceram. Na verdade nem é mais 37. Aí vai começar a ficar um monte. São 20. O diagrama de Venn serve exatamente para isso. Tem mais 3 interseções aí. Não, é que em teoria, se a gente pensar que tudo que está aparecendo aqui, tem 20, falar só 17... do IFA, né? eu queria falar dessas duas, mas tem algumas moléculas... Eu só no verdinho, porque é o foco do trabalho. Pode ser. Porque você está falando aqui, por exemplo... Mas eu estou tentando explicar a fotografia. Tá bom. Mas é que... Então, esse é o ponto. Tem algumas moléculas que vão aparecer, que estão aparecendo em estado sólido e que, de fato, aparecem ali na solução e que aparecem na solução tanto do produto acabado quanto do IFA. Só que, aí que vem a coisa. Quando a gente olha para o estudo de estabilidade, tem produtos de degradação que são formados na estabilidade que não são formados em nenhuma das condições. Isso. São 3 ali. Que são 3, que o diagrama de Venn mostra. E o mais interessante é que tudo que é visto da solução dos resultados por degradação em solução de produto acabado, o que mostra... ou que é único que a gente falou dentro desse tipo de estudo, não aparece no estudo de estabilidade. São 0. Ou seja, dá para fazer esse estudo? Dá para fazer esse estudo. Você pode fazer o seu estudo Mas é relevante? Em solução para o produto acabado de produto sólido? Pode, mas as moléculas relevantes, que são aquelas que foram caracterizadas do estudo de estabilidade, elas não são essas moléculas que vão aparecer nos seus estudos em solução, ou seja, provavelmente você está perdendo tempo. O estudo de solução do produto acabado, ele não tem nenhuma informação adicional que os outros... Porque aí é interessante, você olhando esse diagrama aqui, você vai olhar, não, mas aparece um monte de produto de degradação relevante no meu estudo de degradação forçada em solução de produto acabado. Sim, só que os mesmos produtos também são observados em outras condições que, se o seu desenho for bem feito no seu estudo de degradação forçada, você vai conseguir ver. E aquilo que você não vê não é relevante. Eles são únicos, mas eles não são relevantes. E por que não são relevantes? Porque não aparecem no estudo de estabilidade. Que é esse zerinho que vocês viram, o Leandro vai pôr na tela de novo aqui. Eu vou até destacar, é esse grupo aqui embaixo, que é
moléculas que só aparecem no estudo de degradação forçada em solução de produto acabado e que deveriam aparecer na estabilidade e não aparecem nenhum. É isso mesmo. Certo? Certo. Aí agora acabou, a gente faz assim, acabou. Acabou Pega de o mostrar microfone. pra vocês. O Lucas Drop deu the uma mic. ideia, né? Pá. Pá. Joga o microfone. Porque que tira foi ele isso. daqui? Esse não Não, tira. não Por isso que tem que ser tira. só assim, ó. Aí vai ficar aquele chiado. Porque esse é o principal desfecho e a principal informação que todo esse paper que a gente colou para vocês foca em mostrar que não há necessidade. E, portanto, ele justifica depois, a partir de vários outros questionamentos aqui ou várias outras colocações, que é racionalmente provado que não há necessidade de você fazer esse tipo de experimento, ou seja, mais uma vez, estudo de degradação forçada em solução para produto acabado sólido, se você tiver um bom planejamento e um bom desenho experimental dentro do seu estudo de degradação forçada. Que esse é o ponto do endpoint, que inclusive aí surgiu. Então, e o que é, então, que é um bom planejamento? um bom planejamento? Como que eu crio esse racional? Inclusive, eu vou aproveitar e pedir para o Leandro também pôr na tela que a gente construiu um racional bonitinho que a gente traduziu do outro para vocês verem aqui. Se vocês quiserem ouvir mais sobre isso, vai no outro episódio lá. E aí eles falam, então, aquela coisa que eu falei no começo, em que todo mundo se baseia que estudos em solução tendem a prever mais produtos de degradação, porque tem mais energia, tem mais mobilidade, as moléculas estão tendo choque, interações químicas ali dentro, tem mais condições drásticas. Não necessariamente é uma realidade quando você olha esses números, porque você consegue entender que tem moléculas que são formadas por outras condições e que são tão relevantes quanto no mundo da estabilidade. Certo? Desculpa, eu me perdi aqui. Eles falam desses 3 produtos de degradação? Falam. O que Fala que pode justificam? ser interação com embalagem. Esses estudos É aquele que eu esses falei pra estudos você de ontem degradação ainda. são realmente identificados quando a estabilidade é conduzida com a embalagem também. Então, na verdade, esses produtos de degradação, eles são formados... Em baixa umidade, E né? baixa umidade, Baixa era isso que eu ia dizer. umidade. Porque a Iris fez uma pergunta antes da gente começar, que foi se o processo, ele processo vai te produtivo, ajudar, né? Sim. se o processo produtivo, né? Porque a gente tá lá falando, o IFA em solução, tá tudo bem, o produto só em estado sólido, mas e se o processo promover essa degradação? E aí pode parecer que esses 3 aqui sejam produtos, por exemplo, de interação entre ativo e recipiente. Também. Que não necessariamente são produtos de degradação clássicos ali, que você veria, por exemplo, na degradação do IFA, que você vai fazer completa. Então, esses produtos você não vai ver na degradação do IFA. Porque é uma adição, né? Se você vê, é uma adição. Você não está degradando o seu IFA. Exato. Você está adicionando, somando alguma coisa. E isso é muito bom, a gente sabe, comum, né? Pelas qualificações que a gente faz aqui. Existem muitos produtos de degradação que são produtos de interação Sim. de ativos com recipientes ou das próprias impurezas dos recipientes com os ativos. Então, ou seja, a molécula, ao invés de perder uma parte, é o que a Ari está falando, ela ganha. Né? Uma massa, ela fica com uma massa molecular maior. E aí, a hora que dá um Não, mas tilt com na certeza degradação, essa né? parte que a gente falou aqui já deve ter dado uns bugs assim na cabeça das pessoas de falar, puta, e a gente ajudou muito, né? Tipo, puta, pode ser isso que esteja acontecendo comigo, alguma coisa do tipo, porque é isso. Tomara. O racional é esse. Mas, inclusive, eles falam aqui, inclusive, que é interessante ver isso, porque geralmente quando a gente pensa em estudo de degradação, a gente pensa em alta temperatura e alta umidade, porque você quer forçar a degradação. Só que quando você Não pensa em estudo necessariamente. sólido, em reações de Estado estresse, estado sólido. sólido, não necessariamente. E aí você tem que ter uma forma de garantir uma qualidade do seu estudo para que você enxergue coisas que você vai ver depois. Só que imagina, nessa hora a pessoa fala, puta, o que aconteceu? Por que está aparecendo essas 3 moléculas? Aí não vai saber, isso, sabe? inclusive, te indicaria uma falha na degradação forçada. Se você não vê... Gente, isso aqui é crucial, hein? Se você não vê o produto de degradação que apareceu na sua estabilidade durante a sua degradação forçada, é a prova real de que você conduziu a degradação forçada errada. Tá bom? Que seu estudo não é bem desenhado. E aí, quando a gente está falando de interação, é super importante que o seu estudo em fase sólida, seco, seja bem desenhado. Porque é assim que você vai pegar produtos de interação. Porque o IFA não vai te dar. Com certeza. Então, para pegar produtos de interação, você tem que ter o produto no estresse sólido, temperatura, umidade alta ou baixa, que é o que a gente está falando aqui, e foto
muito bem desenhado, né? Então, fiquem atentos a essa parte, porque se você conduzir tudo isso daqui e chegar lá na estabilidade e não encontrar, é porque esse meio do caminho aí ficou falho, tá bom? E é por isso que o estudo preditivo é tão importante. E aí, chama nós. Tava demorando pra dar propaganda. E aí, só fazendo um jabazão aqui... Quer chamar o Lucas pra fazer o jabá? Lucas quer fazer um Ô, jabá Lucas. aqui. Não, brincadeira. Vem, Lucas. Vem vender Lucas, o software. Vem. Coitado. Dá mais trabalho pra ele. Graça, Não, que mas ele você ia gosta falar de alguma sobre coisa. isso. Não, deixa o Lucas vai falar o que eu Ah, ele vai falar o que ele queria falar? Fala, Lucas. Ó, o Lucas apareceu. Boa, Lucas, dá um oi para Não, eu os só- seus E aí, fãs. gente, tudo bem? Você vê Dá a um oi pele do pra essa menino. pele, pra essa cutis maravilhosa. Bronzeado, tá Lucas. bronzeado. Se precisar de estudo em sílico, a gente faz com o maior carinho, faz bem. A gente considera a literatura também para fazê-la, pegar impurezas relevantes, então chama a gente. se precisar. É, isso aí. Obrigado pela participação, Tem que ter Lucas. palminhas aqui, Leandro. Leandro vai por palminhas. Mas o fato é que quando você conduz, por exemplo, o estudo de compatibilidade em sílico, né, que o Zenit faz isso, ó, o jabá do Zenit Olha o aqui, Zenit aí. não Põe só o da põe na Spectre, tela, né, põe mas na do tela aqui Zenit também. o Z do Zenit, desenho. Leandro. Quando a gente usa o Zenit para fazer o planejamento experimental, é tão importante que a gente inclua a parte de compatibilidade, porque é ali que a gente vai começar a enxergar essas potenciais adições dentro no IFA, né? Então, não só levando em consideração o próprio recipiente, mas principalmente, esse o Zenit fecha com chave de ouro, que são as impurezas dos recipientes. Isso é muito legal mesmo. que eles colocam. E assim, porque na maioria dos casos, quando a gente vê, é a impureza que reage. Não é necessariamente... Ou o sal, né? É. Pode Ou o ser. sal. Tem o som que pode reagir também. Se o sal é, sei lá, Succinato, maleato. Pode ser. isso daí rola bem também. Enfim, mas de qualquer forma, é importante ter todo esse conhecimento para desenhar o estresse em fase sólida. E aí, fechando, porque aí a gente trouxe todos os pontos do paper, eu vou falar pra Tchad. Qual que é a conclusão do paper, Tchad? Qual que é a conclusão? Não precisa fazer não precisa fazer estudo de estresse do produto acabado sólido em solução. É difícil, né? Tem que criar essa... É muito tenho- É difícil também. Você tem que fazer uma correlação bem grande É, na cabeça. O Para as cérebro, pessoas não, né? pra não ficar confuso. Da Nazaré, sabe? Pá, pra Nazaré aqui, ó. É. Todo mundo... Vai de novo. Não, ficou muito Só pra bom. Continua. Legal, continua. Continua. E aí você não precisa fazer esse estudo se você... diante disso, claro, Diante você dos números. você tem os números, você tem hoje artigos e papers que você pode se basear e justificar, mas você tem que ter um desenho experimental e uma construção da história do seu produto para você poder se respaldar e falar, ó, não há precisa. necessidade, não preciso e não é relevante, né? É, Não vai tomar exatamente. nada que seja relevante. Essa é a conclusão. Eles concluíram lá que, apesar de ter aparecido 25 produtos de degradações únicos em estudos de degradação forçada em solução de produtos Zero. acabados sólidos, nenhum deles era relevante para a estabilidade. Então, eles não eram classificados como relevante. E só um adendo antes da gente fechar, eu adoro esse tipo de paper, porque esse paper mostra o cenário da vida real. Claro, não vou desmerecer os papers que eu também gosto bastante, que as pessoas constroem ideias mais mirabolantes e coloca novas tecnologias, novas abordagens, mas eu gosto muito de quando você vê a realidade do cenário, Sim. para você ter uma noção daquilo que você faz na prática está de acordo ou não com as boas práticas do que o mundo inteiro faz. E vai tirando as dores das E vai pessoas. tirando as dores e dúvidas. E a gente vai trazer outros em breve de outras abordagens aqui sobre esses assuntos também. Certo? Certo. Alguma coisa Gente, que eu deixei? usem e abusem dessa justificativa, porém com moderação. Porque se seu estudo de estabilidade apresentar o produto de degradação que você não viu, errou. E não Falhou, alguma outra coisa que vocês queiram dizer? Fora que você está com fome para almoço? Não? Não, Estamos segurando as pessoas aqui há um tempo. Não, eu acho que É isso? fechou, Não, né? lindo- É muito um bom, é lindo o estudo, trabalho. gente. É um lindo trabalho, eu acho que o AFDC, ele começou assim, com chave de ouro, eu acho que isso daqui coroa e dá margem para justificativas científicas com base, né, com dados. Então, foi um belo estudo, tem Vai ajudar muitas muita pessoas coisa. envolvidas, inclusive eu estava vendo aqui no final, nos agradecimentos, tem mais gente vários ainda, né? agradecimentos, Tem tem. mais gente da Anvisa aqui, o próprio Gustavo e o Rafa como contribuintes também. Então, não é um paper
rápido de ser feito, com certeza, porque a gente também tá... Não, e demorou Há 2 anos, anos foi de fazendo 2001 outros. a 2015 as análises, se não me engano. Então é bastante tempo que eles captaram a informação. Não necessariamente, claro, não necessariamente que só colocaram, 2001 a 2015, a gente tá falando de 15 anos, 16 anos, e aí falar, nossa, só tem 62 produtos. Mas é que Não, aqui foram escolhidos dentro daqueles tem critérios, é vários isso. critérios, E outra, né? Aqui o IFGC, ele é um grupo que trabalha extra, né? No final, a gente tem que trabalhar mesmo pra empresa, né? Então, tudo isso acontece de uma forma até mais morosa, porque ninguém aqui é dedicação exclusiva, mas... O importante é contribuir, né, com a ciência. Isso é uma bela contribuição para a ciência. Exato. Para a ciência da degradação, muito necessária, e para a ciência regulatória também, que vem aí com a revisão da 53, citando esse artigo que é brilhante, e tomara que cite aí todos os outros artigos frutos dessa reunião de experts aqui. Então, tá aí para vocês o paper que originou toda a discussão da revisão da Anvisa, que originou inclusive a questão dos endpoints, que originou quase a própria formação do grupo do FDC, que originou muita discussão e que vem trazendo bons frutos, inclusive já teve o outro paper do Peak Impurity aí recentemente, e como a Maria falou, tem muitas outras coisas para sair. Vocês agora já entendem o porquê que é a origem. Quando a gente citar isso nos próximos papers ou nos próximos episódios, a ideia era que vocês soubessem isso desde o início. E, antes da gente ir embora, qual que são as redes sociais, para as pessoas não esquecerem? Siga-nos bons nas redes sociais. Eu fiz isso no México, gente. O povo riu. O povo riu. Eles entenderam o que eu falei. Deve ter gente aí que não deve estar entendendo mesmo o que eu tô falando. Mas... a Júlia pode ser que talvez aí. depois de 2010. Eu não peguei. Eu só peguei um siga-nos. O povo mais novo... Siga-nos bons. Chapolin. Não assistiu. Eu tava na Finlândia nessa época. Ela tava na escola contra tava na Finlândia. Eu só assistia a cultura mesmo. Tava aprendendo russo, para. Pois é. Tinha coisa mais importante pra fazer, né? Exato. Enfim, então siga-nos aí nas redes sociais da Spectra Soluções Científicas, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. E Pastelaria Podcast no YouTube, Spotify e todas as plataformas de áudio que seja do seu interesse. Exatamente. Não se esqueça de acessar lá o guia de filtros dos nossos parceiros do Cromatografando. É gratuito, é só acessar, baixar e aproveitar. E se você quiser saber um pouquinho mais do trabalho deles nos cursos que eles disponibilizam para vocês, que agora está disponível a todo momento, só acessar o link também que está na descrição. Certo? Deixa eu dar um beijo, mandar um beijo para os nossos fãs que mandam algumas mensagens no LinkedIn, no Instagram, enfim. Que essa semana... Na verdade, ontem você me mostrou uma pessoa que falou que citou o nosso paper do de endpoints, o que a gente discutiu de endpoints numa exigência da Anvisa. Até do nada. Foi maravilhoso. Legal. Então, um beijo para a Raila que usou e abusou da ciência aí. Então, a gente tá aqui para te respaldar. E eu também recebi uma mensagem do LinkedIn de uma pessoa falando que adorou a parte do episódio anterior que a gente lançou, que eu falei, fazer genérico é fácil, né? Daí ele falou, adorei. Eu falei, eu não sei se eu adoro quando eu faço esse sinceríssimo. Então, mas vai essa virar é meme, mas vai virar a minha opinião mais sincera, que às vezes é necessária. Se você, então, nos assiste, continua mandando mensagem, a gente sempre vê, nem sempre a gente consegue responder, porque às vezes não dá tempo, mas... Mas são eles mesmos que vêm, então, a assim, gente direto vê, dos chefes, né? Exatamente, a gente a vê. gente Ou o vê. Leandro vê e nos conta. Geralmente, também isso acontece com uma certa frequência. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, só um beijo para os nossos fãs. Beijo. E talvez a Tchatcha beijo pra vocês Tchatcha. vejam Beijo, agora... gente. se vê no Que a Reino gente vai Unido. se ver, Nos provavelmente, próximos nas episódios. telinhas. Então, nos próximos episódios que a Tchatcha participar, provavelmente vai ser online. Eu participo. Ou a gente vai ter que ir pra Inglaterra gravar com ela. Também Um acho churrasco justo. da casa dela, um casão, bicho. Nossa. Ô, A piscina, pessoa tá... No cachorro. Reino Unido, Cachorro. Nossa, vi hoje ainda, o marido dela ligou aqui, fez um vídeo assim, viu um gramadaço, Nossa, gente, churrasqueira. O mais laje. legal, o mais legal é que tem a portinha do Harry Potter ali debaixo da escada. Isso é o mais legal. Exato. Quem vai exato. dormir lá, Só Tchatcha? tá no seu, Ô, não é pela Júlia. piscina, não é pela piscina, a gente só quer a cerveja mesmo. Não, Tá tudo não, certo. piscina, gente, vocês estão viajando.
O pessoal daqui a pouco tá achando que é fácil a vida, assim. É um conto de fadas. A Spectra, né? A Spectra promove. Não, gente, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Então, ó, não se esqueçam, se inscrevam, a Maria já falou pra vocês. Vejam todos os links dos nossos parceiros aqui, acessem e vocês não vão se arrepender. E como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma informação dessas que a gente falou no episódio de hoje seja o acaso que vocês estão esperando. Certo? Para resolver todos os seus problemas. Exatamente. Sua Até o próximo episódio. Beijo, Tchau. Beijo. Ei. Aqui, ó. Nem assim.